Criada em 2005 pelo Sheikh Maktoum Rasher Maktoum Al Maktoum, membro da família real de Dubai, a A1GP foi um campeonato que era disputado de forma bianual durante o inverno no hemisfério norte. Planejada desde meados de 2003, a ideia era que a categoria assumisse o status sonhado pelo Sheikh de Copa do Mundo da Velocidade, com cada carro representando um país. Para assegurar esse status, a organização distribuiu 23 franquias a países previamente escolhidos pelo histórico dentro do esporte a motor. Outras 7 licenças estariam livres para qualquer outra nação que quisesse participar. Quinta-feira, 26 de setembro de 2024. E esta é mais uma lembrança de quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou Rodrigo Vilela, hoje é dia de TBT, vamos para mais uma lembrança de quinta, dia de relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar, o pedido que eu faço sempre para vocês, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, você sabe que isso gera engajamento e ajuda muito a gente. Para avaliar apenas a capacidade dos pilotos, o evento foi pensado de forma que os carros fossem de uma única marca. O chassi foi construído pela Lola, com motor V8 de 3,4 litros de capacidade, desenvolvido pela Zetec. O peso total era de aproximadamente 600 kg e o motor contava com cerca de 390 kW de potência. O fornecedor único de pneus era a Cooper Avon. 25 franquias foram vendidas a tempo da primeira temporada, que começou em setembro de 2005 com a etapa da Grã-Bretanha, em Brands Hatch. O Brasil, claro, estaria representado com a franquia comprada pelo, à época, jogador do Real Madrid, Ronaldo Fenômeno, e gerenciada por Emerson Fittipaldi. A primeira temporada teria 12 etapas duplas, ou seja, com 2 corridas, uma curta e uma longa. Porém, o cancelamento da etapa brasileira, que seria em Curitiba, diminuiu o número para 11 etapas. Cada equipe do certame teria um carro e representaria um país. Os pilotos teriam que ser da mesma nacionalidade da sua equipe, no máximo um estrangeiro com antepassados referentes à nação, ao contrário do dono de equipe, do chefe de equipe, mecânicos que não precisavam ser da mesma nacionalidade da equipe. O carro tinha que ser obrigatoriamente caracterizado com as cores do país. E lá foram todos eles para Brands Hatch. A classificação colocou Nelsinho Piquet como pole position. A sessão consistia em 4 partes e a soma dos 2 melhores tempos é que determinava a posição no grid. Matt Halliday, da Nova Zelândia, foi o segundo. A segunda fila ficou com Alexandre Premat, da França, e Will Power, da Austrália. A primeira corrida da história da A1GP foi a Sprint Race, no sábado, dia 24. A largada seria em movimento, e a duração seria de 30 minutos ou 18 voltas, que viesse primeiro. Piquet Jr. largou bem e manteve a ponta, seguido de Premat, que tomou o segundo posto de Halliday logo na primeira curva. Claro que teríamos alguma confusão, afinal se tratava da primeira corrida, e ela envolveu Jos Verstappen. O neerlandês se envolveu num toque com Stephen Simpson, da África do Sul, e acabou abandonando a prova. Nelsinho começou a abrir uma distância considerável, enquanto Premat e Halliday brigavam entre si e se distanciavam de Power. Robbie Kerr, piloto da casa, manteve-se bem em quinto, deixando Salvador Duran do México em sexto. A prova não teve lá muitas emoções, o que é normal, se tratando de uma rodada dupla. Até o fim da corrida curta, a maior disputa foi entre Álvaro Parente, de Portugal, Neil Yanni, da Suíça, e Michael Devaney, da Irlanda, que grudaram em Adam Khan, mas o paquistanês resistiu bravamente e completou em sétimo. Piquet Jr. permaneceu na frente e entrou para a história da categoria como o primeiro vencedor, seguido de Premat e Halliday. Na corrida principal, o neozelandês ficou empacado no grid antes da volta de apresentação, mas conseguiu ter seu carro empurrado pelos fiscais e funcionando novamente. Com o procedimento de carros parados, a largada viu Nelsinho largar na frente de novo. O prejuízo ficou com Premat, que já havia enfrentado um problema de bateria e acabou empacado na sua posição. A prova, que já estava sem Karun Chandhok, da Índia, que também ficou parado na grade, também viu Devaney e Yanni se engalfinharem nas surts e abandonarem. Outro que nem completou a primeira volta foi o carro da Indonésia, pilotado por Ananda Mikola, devido a problemas mecânicos. A bateria também vitimou Parente, que saiu assim que a primeira volta foi completada. Quem surpreendeu no início foi Enrico Tocatiello,
O italiano largou em 16º, mas devido aos abandonos e a algumas confusões causadas pelas rodadas de Khalil Bechir, do Líbano, e de Jan Charus, da Tchequia, ele já era o quinto e começou a pressionar Ken em busca da quarta colocação. Na quinta volta, Tenji Jiang fez o primeiro pit stop da categoria. O trabalho da equipe chinesa foi um desastre e ele voltou no meio da disputa entre Khan e Tokacello, que já traziam juntos Alex Young, da Malásia, e Timo Scheider, da Alemanha. Piquet Jr. abriu vantagem cada vez maior, enquanto Power começou a se preocupar com Kerr, que grudou na traseira do australiano. A vantagem do brasileiro se estabilizou em 6 segundos, porque Nelsinho resolveu ficar no vácuo de Halliday, ainda prejudicado devido a ter que largar dos boxes. Com 10 voltas, enquanto as nuvens escuras sobrevoavam o autódromo, o top 10 era formado por Brasil, Austrália, Grã-Bretanha, Paquistão, Itália, Malásia, Países Baixos, Canadá, África do Sul e Tchequia. Tokacello e Young foram para a troca de pneus e, bem, é lógico que o italiano saiu bem mais à frente do Malaya. Uma volta depois, quem entraram foram Khan e Verstappen, melhor para o neerlandês, que ganhou a posição. Aliás, não é que ele ganhou a posição. O paquistanês ficou empacado com problemas na roda em seu carro. Àquela altura, Piquet Jr. já tinha mais de 10 segundos para Power, mais preocupado em não perder a segunda colocação. Foi quando as câmeras cortaram para a curva Rio, a primeira do circuito. Tokacello levou uma fechada de Bechir e, convenhamos, já estava fazendo hora extra na corrida. Os dois se tocaram e o libanês saiu capotando. A batida provocou a entrada do safety car e um monte aproveitou para fazer a parada. Os dois primeiros, inclusive. Só que enquanto Nelsinho estava no pit, Power entrou meio atravessado. Poderia ser só uma esperteza, só que a equipe não estava posicionada. O brasileiro teve problemas no pneu dianteiro direito e nesse salseiro todo quem se deu bem foi Kerr, levando o público britânico ao delírio. Mas a festa virou decepção logo depois, quando a bateria resolveu tirar o britânico da prova. Power foi para a liderança, seguido de Piquet Jr., Duran e um surpreendente Halliday, quando a relargada foi autorizada na volta 19. Mas foi por pouco tempo. Alexei Vassiliev, da Rússia, escapou e ficou com o carro atravessado na curva Westfield, logo na volta seguinte. Mais um safety car. Com 15 voltas para o fim, a corrida recomeçou, e aí Piquet Jr. não deu sopa para o azar, partindo para cima de Power imediatamente. 5 voltas depois de muito pressionar, o brasileiro se livrou do australiano na Surtees, tomou a ponta e voltou a abrir distância cada vez mais. Power passou a se preocupar apenas em chegar em segundo. O resto da tropa que ainda sobrava brigava por melhores posições próximos que estavam. Halliday quase bateu tentando passar Duran, mas o mexicano manteve-se firme em terceiro. Da mesma forma, Simpson e Verstappen quase rasparam carenagem. Lá na frente, sem ser mais incomodado, Piquet Jr. venceu e completou a varredura para o Brasil, com a pole position, ambas as vitórias de corrida e o ponto pela volta mais rápida das corridas do fim de semana, totalizando 21 pontos. A Austrália veio em segundo na tabela com 16, seguida da Nova Zelândia com 15, México, terceiro colocado na prova, e França, que completaram na tabela os 5 primeiros após a etapa inaugural. Fecharam o top 10 da corrida principal Nova Zelândia, Malásia, África do Sul, Países Baixos, Japão, Canadá e Alemanha. Essas acabaram sendo as únicas vitórias do Brasil na categoria. No decorrer daquela temporada, a França venceu as 2 corridas das etapas em Portugal e na Malásia, abrindo uma boa liderança na tabela. Mesmo a decisão do campeonato sendo somente em Xangai, os franceses conquistaram o título com 172 pontos, seguidos pela Suíça e pela Grã-Bretanha. Nos anos seguintes, a Alemanha, Suíça e Irlanda foram as donas do caneco, até que a categoria entrou em colapso. Problemas financeiros, falência da Haab, promotora do campeonato, a desistência da Ferrari, que era fornecedora de motores na 4ª temporada, e seguir adiante com o fornecimento, e disputas judiciais pelo controle da categoria levaram a vários cancelamentos de etapas, a edição 2009 e 2010 não aconteceu e tentativas posteriores não obtiveram êxito, levando ao fim da 1GP. Muitas tentativas de revitalizar a categoria com outros nomes surgiram depois disso, mas nenhuma saiu do papel. Mesmo assim, podemos dizer que o legado permanece vivo. Se não existe uma categoria própria com essa ideia de competição entre países, desde 2009 existe o FIA Motorsports Games, que meio que assumiu esse status de disputa entre as nações e de forma mais completa com várias modalidades. Para os torcedores fica a sensação
que aquela sementinha plantada em 2005 ainda segue firme e forte, e com o Brasil sendo bem representado, buscando repetir os resultados daquele outono de 2005, quando entrou para a história como o primeiro vencedor da categoria, que se portou sempre como uma Copa do Mundo sobre rodas. Era uma pena que essa categoria tenha durado tão pouco, era muito legal, as pinturas dos carros eram maravilhosas. No primeiro ano era meio basicão, um template que várias equipes copiaram, mas principalmente as do terceiro ano, da terceira temporada, que era muito boa, principalmente com patrocínios surgindo. Lembro do carro do Brasil na quarta temporada, que era um prateado, bonito, por causa do patrocínio da Sofisa, e detalhes em verde, amarelo e azul. Espetacular. Brasil que teve, né, além do Nelsinho Piquet, Christian Fittipaldi, Bruno Junqueira, Rafael Matos, Vitor Meira e Felipe Guimarães, além da Bia Figueiredo, que foi pilota de teste, vamos dizer assim, pilota reserva numa das etapas da competição. E também o Alexandre Negrão, o Xandinho Negrão, ele também foi piloto em algumas provas nessa passagem da 1GP pela existência no planeta. Pena que durou pouco. Mas seguimos, né? Pelo menos hoje temos o FIA Motorsports Games, que não tem nada a ver com a 1GP, que antigamente é outro departamento, mas que mantém aquela fumacinha de disputa entre países de uma forma um pouco mais avançada. É uma pena. Pena que a 1GP não durou muito. Era muito boa a categoria, era muito equilibrada, principalmente, e atraía bons nomes, porque aquele status de quem pontua é o país, você podia pôr qualquer um no carro. Ah, o piloto não pode correr em tal etapa, coloca outro. O importante é o país somar ponto. Tanto que era um carro por país que competia na 1GP. Gostaram da lembrança, pessoal? Essa voltamos legal no tempo. Na semana que vem é a vez de um personagem de terça ser lembrado aqui no canal. Então, a lembrança de quinta volta daqui a 2 semanas. Lembrando sempre para vocês, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Amanhã, sexta-feira, tem aquecimento a partir das 9 da noite. Claro que a gente espera vocês. Muito obrigado mais uma vez, grande abraço e até amanhã. Tchau!